Oi, meu nome é Camila e eu estou aqui para te ajudar a aprender português. Neste vídeo você vai aprender 50 frases que nós usamos no nosso dia a dia com o verbo ter. Você pode ouvir este vídeo quando estiver fazendo qualquer outra atividade do seu dia a dia. Você não precisa prestar 100% de atenção, mas é importante que você escute várias vezes e que você repita em voz alta junto comigo. Tá preparado? Então vamos começar! Ele tiene um gran corazón. Ele tem um grande coração. Ele tem um grande coração. Ele tem um grande coração. Ellos tienen mucha plata. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Hay mucha gente acá. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Las rosas são lindas, pero ellas tienen espinos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. Mi casa tiene 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Nosotros tenemos 5 hijos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. El perro tiene 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. Mi sobrina tiene 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Mi hija tiene 2 muñecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. Eu tenho hambre. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Ele tiene muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Eu tenho muito para agradecer. 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 El año tiene 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. Esse dulce de leite tiene mucho açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Há amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Temos que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. Tienes que resolver esse problema.
Você tem que resolver este problema. Você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema. Ha sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Su casa tiene dos ventanas. A sua casa tem duas janelas. A sua casa tem duas janelas. A sua casa tem duas janelas. Su casa tiene dos sillones. Sua casa tem dois sofás. Sua casa tem dois sofás. Sua casa tem dois sofás. Hay gente que necessita ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Há muito desordem nesse lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Há muita gente na playa. Tem muita gente na praia. Tem muita gente na praia. Tem muita gente na praia. Há algum estacionamento cerca de acá? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Mi tia tiene dos hijos. Minha tia tem dois filhos. Minha tia tem dois filhos. Minha tia tem dois filhos. Mi bebê não tiene hambre. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. Não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Ele não tem um objetivo definido. 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 En el centro de la ciudad não há muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. Ellos tienen ojos azules. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Ustedes tienen mucha suerte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. ¿Hay alguien en la casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa?
¿Tienes alguna cosa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Ella tiene pasaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Agora todo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Ellas têm todo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Mi celular tiene muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Tienes toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu tenho dolor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eles têm medo de sapo. 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 Todavia tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ele tem que pagar a conta de la luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Este rio tem muitos peces. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Há muito ruído acá. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tienes que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ella tiene muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Te extraño mucho. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Ele tem gran coração. Ele tem grande coração. Ele tem grande coração. Ele tem grande coração. Eles têm muita plata. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro.
Hay mucha gente acá. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Las rosas são lindas, pero ellas tienen espinos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. Mi casa tiene 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Nosotros tenemos 5 hijos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. El perro tiene 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. Mi sobrina tiene 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Mi hija tiene 2 muñecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. Eu tenho hambre. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Eu tenho muito para agradecer. 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 El año tiene 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. Esse dulce de leite tiene muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Há amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Temos que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. Tienes que resolver esse problema. Você tem que resolver este problema. Você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema. Ha sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Sua casa tem 2 ventanas. A sua casa tem 2 janelas. A sua casa tem 2 janelas. A sua casa tem 2 janelas. Sua casa tem 2 sillones. Sua casa tem 2 sofás. Sua casa tem 2 sofás. Sua casa tem 2 sofás.
Hay gente que necessita ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Há mucho desordem nesse lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Há muita gente na playa. Tem muita gente na praia. Tem muita gente na praia. Tem muita gente na praia. Há algum estacionamento cerca de acá? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Mi tia tem 2 hijos. Minha tia tem 2 filhos. Minha tia tem 2 filhos. Minha tia tem 2 filhos. Mi bebê não tem hambre. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. Não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Ele não tem um objetivo definido. 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 Em el centro de la ciudad não há muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. Ellos tienen ojos azules. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Ustedes tienen mucha suerte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. ¿Hay alguien en la casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? ¿Tienes alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Ella tiene passaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Agora todo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Ellas têm todo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem.
Mi celular tiene muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Tienes toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu tenho dolor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eles têm medo de sapo. 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 Todavia tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ele tem que pagar a conta de la luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Este rio tem muitos peces. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Há muito ruído acá. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tienes que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ella tiene muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Te extraño mucho. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Ele tem um gran coração. Ele tem um grande coração. Ele tem um grande coração. Ele tem um grande coração. Eles têm muita plata. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Há muita gente acá. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Las rosas são lindas, pero ellas têm espinos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. As rosas são lindas, mas elas têm espinhos. Mi casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Nós outros temos 5 hijos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. Nós temos 5 filhos.
El perro tiene 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. O cachorro tem 4 patas. Mi sobrina tiene 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Minha sobrinha tem 10 anos. Mi hija tiene 2 muñecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. A minha filha tem 2 bonecas. Eu tenho hambre. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Ele tem muita experiência. Eu tenho muito para agradecer. 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 El año tiene 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. O ano tem 12 meses. Esse dulce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Esse doce de leite tem muito açúcar. Há amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Tem amigos que são como irmãos. Temos que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. A gente tem que limpar a casa. Tienes que resolver esse problema. Você tem que resolver este problema. Você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema. Ha sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para mim. Sua casa tem 2 ventanas. A sua casa tem 2 janelas. A sua casa tem 2 janelas. A sua casa tem 2 janelas. Sua casa tem 2 sillones. Sua casa tem 2 sofás. Sua casa tem 2 sofás. Sua casa tem 2 sofás. Há gente que necessita ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda. Há muito desordem nesse lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Tem muita bagunça neste lugar. Temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Há muita gente na playa. Tem muita gente na praia. Tem muita
gente na praia. Tem muita gente na praia. Há algum estacionamento cerca de acá? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Tem algum estacionamento perto daqui? Mi tía tiene 2 hijos. Minha tia tem 2 filhos. Minha tia tem 2 filhos. Minha tia tem 2 filhos. Mi bebê não tiene hambre. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. O meu bebê não tem fome. Não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Ele não tem um objetivo definido. 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 En el centro de la ciudad não há muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. No centro da cidade não tem muito trânsito. Ellos tienen ojos azules. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Eles têm olhos azuis. Ustedes tienen mucha suerte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. Vocês têm muita sorte. ¿Hay alguien en la casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? ¿Tienes alguna coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para comer? Ella tiene passaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Ela tem passaporte? Agora todo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Agora tudo tem sentido. Ellas tienen todo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Elas têm tudo o que querem. Mi celular tiene muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Meu celular tem muitas fotos. Tienes toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu tenho dor de cabeça. 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 Eles têm medo de sapo. Eles têm medo de sapo. Eles têm medo de sapo. Eles têm medo de sapo.
Todavía tengo muchas dudas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ainda tenho muitas dúvidas. Ele tem que pagar a conta de la luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Ele tem que pagar a conta da luz. Este rio tem muitos peces. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Este rio tem muitos peixes. Há muito ruído acá. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tem muito barulho aqui. Tienes que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ella tiene muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Ela tem muitos sapatos. Te extraño mucho. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Eu tenho muita saudade de você.